Olha que absurdo! 7 a cada 10 mortes por acidentes com pessoas acima dos 75 anos tem a ver com queda. É isso mesmo, o assunto é tão importante que ganhou um Dia Mundial para prevenir justamente esse tipo de situação. É logo aqui, dia 24 de junho. E por isso, a gente traz aqui para o nosso Conexão Saúde um especialista que vai trazer todas as informações para prevenir e aumentar a longevidade. Tá começando agora e eu te convido, vem comigo! Olá, querido conectado, querida conectada, que prazer é te receber aqui mais uma vez na nossa casa, na nossa mesa. Fique muito à vontade. Quem não me conhece, muito prazer, Marcela Moreira. Para quem já é de casa, mais uma vez, esse é o seu lugar e eu tô aqui com as minhas amigas Maria Eduarda e Adriana. Sejam bem-vindas, meninas. Hello. Obrigada. Gente, que alegria de verdade voltar, porque a gente já ultrapassou a nossa marca de 40 programas. Você acredita que o nosso Conexão Saúde consegue alcançar mais de 100 mil pessoas? Eu tô falando sério. E sabe por quê? Porque a gente tem você inscrito aqui. Se ainda não tá, já se inscreve no canal. Pra quê? Pra receber todas as novidades. E a gente vai dessa maneira, é tipo rede mesmo. A coisa vai chegando cada vez em mais pessoas, né? Com Isso certeza. É incrível. E é a nossa missão, gente. O Conexão Saúde, ele existe. Ele é um projeto patrocinado pela nossa querida Farmácia Manipulari, que está aqui desde o primeiro dia. E por que ele nasceu? Nasceu do desejo de conversar com você, de levar para você informação séria sobre saúde, com base científica, com profissionais capacitados e reconhecidos nas suas áreas. Ou seja, se uma farmácia se preocupa dessa maneira em garantir que você esteja bem, mais do que cuidar da sua doença, é porque ela realmente leva a saúde muito a sério. Tá certo ou não? Com certeza. Nossa, sem Em primeiro lugar. É isso aí, você já sabe. A Manipulari é Conexão Saúde e Conexão Saúde É Manipulari. é isso. No topo da tela, você tem o QR Code da Farmácia Manipulari. Você pode acessar, mandar a sua mensagem. Você vai ser atendido por um atendente especializado em saúde que vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai aí te ouvir, né? Receber a sua necessidade, mandar fazer as suas fórmulas aí com a maior confiança. São mais de 20 anos de história. Isso a gente não constrói da noite para o dia, não é falando só na internet. É muito paciente, muito cliente, feliz e, mais do que tudo, bem, saudável e vivendo aí em plenitude, né? Com uma saúde integral. A nossa missão é essa, né? A missão é essa, né, Dri? Com muito orgulho. Quantos Com muito anos orgulho. já? Eu tô na área já faz 36 anos. Olha isso, 36 anos. A gente não consegue isso da noite pro dia, é só entregando muita qualidade que você encontra na Manipulari e aqui no Conexão Saúde. Bora pro nosso tema, então. Vamos lá. Que é um tema, inclusive, que estava na nossa agenda já faz um tempinho. A gente tem percebido a cada programa que a gente trata sobre questões do idoso, como vocês têm nos demandado e pedido mais assuntos como esse. E para nossa alegria, a gente recebe um profissional muito querido, recomendadíssimo, inclusive. Ele atua diretamente com esse público. Ele é um fisioterapeuta especializado nas questões de geriatria, do idoso e pensando o quê? Nessas questões que a gente falou lá na abertura, de queda, de fratura, de mobilidade e autonomia da pessoa idosa. Eu estou falando do Felipe Morano. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Marcela. Muito obrigado, Maria Eduarda, Adriana. Que bom estar com você, Felipe. É um prazer estar aqui, né? Bom dia para todo mundo que está em casa, né? Assistindo aqui a gente, sabe, né? escutando. Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa Porque tarde, a galera boa pode noite. ver qualquer hora. E é um prazer estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho, né, desse tema extremamente importante, né? Que é a prevenção de quedas, né, nos idosos, né? A mobilidade. Então, espero que seja muito favorável para todos, né? Que a gente possa explicar o que precisa ser explicado, né? Mostrar o que precisa ser mostrado,
para tirar todas as dúvidas aí dos nossos E ouvintes, todo mundo vai chegar lá, né? Vamos chegar, se Deus e a quiser, gente tá vamos com chegar. público, né, hoje. Parece que a Muito. quantidade de velhos tá Total, bem, o né? Brasil Com certeza. está envelhecendo, né? Hoje em dia, né, o público o idoso, né, tem crescido cada vez mais, né? Que bom, né? E é um fator muito importante para a gente poder discutir isso aí. Né? Perfeito. Então eu já vou engatar, começo a primeira que tem a ver com essa questão de um país que envelhece cada vez mais e que isso é muito positivo, significa que a gente está ganhando em Com longevidade, né? certeza. E a gente precisa se preparar para chegar. E aí eu te pergunto, Felipe, qual que é o cenário que a gente tem hoje em relação às quedas dos idosos aqui no nosso país? É de fato um assunto que a gente precisa olhar com atenção? É uma coisa realmente grave e importante? Sim, Marcela, é um assunto, né, delicado, porque hoje em dia, né, tem estudos que mostram que 1 a cada 4 idosos, né, em áreas urbanas, né, sofrem quedas, né? E isso é um comprometimento muito grave, né, para a área hospitalar, né, de saúde pública, porque isso, o idoso que ele cai, às vezes, né, pode ser considerado, né, ele ficar em casa sem fraturas, né, sem lesões mais graves, porém ele pode também, né, acarretar uma fratura de fêmur, um trauma na cabeça, né, e isso acaba levando esse idoso para uma internação, né. E isso demanda gastos para a saúde pública, né, demanda gastos familiares, né, então impacta na saúde emocional da família, né, do próprio idoso, né. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, né. A gente tem crescido, né, cada vez mais na população idosa, né, então, antigamente a gente via, né, os idosos ali com 65, 70 anos, aqueles idosos mais frágeis, né, mais debilitados, com uma mobilidade reduzida, e hoje a gente vê que, principalmente por conta dessa longevidade, né, idosos hoje de 80 anos, Super 90 bem, anos, né? super bem, Cenário Isso é né? maravilhoso. O cenário tem mudado, né? Mas apesar do cenário ter mudado, isso não nos, né, impede, né, e não nos tira essa atenção, né? A gente tem que ter essa atenção em cima dessas pessoas idosas para poder permanecer e continuar essa longevidade, Sim. né? Para não deixar, Não perder a não autonomia. perder essa autonomia desses nossos pacientes idosos. Ô, Maravilha. Felipe, quais são os fatores de riscos que os idosos são mais suscetíveis, Aham. né? Então, a gente tem, Maria Eduarda, alguns fatores, né, extremamente importantes, né? Quando a gente pensa em fatores de riscos, a gente pode dividir, né, em fatores de riscos fisiológicos, né, que a gente considera aquelas questões de idade mais avançada, né? Então, o idoso, quanto maior a idade, maior o risco, né? Isso não impede, né, de ter idosos de 90 anos extremamente saudáveis, né? Mas a tendência é quanto maior a idade, maior o risco, né? A gente tem a questão de doenças crônicas, né, como um fator fisiológico, né? Então, o que são essas doenças crônicas? A diabetes, né, a hipertensão, que é a pressão alta, né? As demências, o Parkinson. Então, essas doenças crônicas podem ser um fator de risco, né, importante também. A gente tem a questão da mobilidade, né, a baixa mobilidade do idoso, né? Então, quando a gente pensa em mobilidade, o que é a mobilidade? É a capacidade que o idoso tem de se movimentar, né, no dia a dia, né, dentro de casa, fora de casa. Então, esse idoso com essa mobilidade reduzida, ele tem um fator de risco mais elevado, né, e suscetível à queda, né? A força muscular, né? Então, o idoso mais fraco, né, que tende a perder massa muscular, ele também tem um fator de risco elevado, né? Isso a gente trata de fatores fisiológicos, né? Mas a gente não tem só o fator fisiológico, né? Então, o risco de queda, né, ele envolve vários outros fatores, que são os fatores ambientais, né? Então, o ambiente domiciliar do idoso é extremamente importante, né? Ter algumas adaptações, né? Ou algumas atenções, né? Tais como o uso de tapetes, né? Às vezes tapetes inadequados, que sempre tem aquela dobrinha, né, na ponta, que é um risco muito grande para o idoso, né? Que ele pode tropeçar.
pisos escorregadios, né? Uhum. Assentos sanitários mais baixos, né? No banheiro, a falta de tapetes, né, antiaderentes, antiderrapantes, né? Então, esses são os fatores ambientais que a gente pode citar, né? Além dos fatores sociais também, que a gente pode citar, que é um extremo fator de risco também. Então, o ambiente, né, da família, né? A condição familiar ali, né? O uso de álcool, né? O etilismo para o idoso também é um fator de risco extremamente importante, né? Então, assim, o idoso, às vezes, que faz o consumo, né, de bebida alcoólica, ele pode ter, por conta desse consumo excessivo, alterações posturais, alterações de equilíbrio, né? E isso facilita a queda do idoso, né? Então, existem vários fatores de risco, né? Que a gente não pode classificar só numa única coisa, né? E uma coisa também que é muito importante, que acho que é pouco falado, né? E principalmente por conta da farmácia, né, da manipular e tudo mais, que eu queria trazer aqui também, é a polifarmácia do idoso, né? Que Verdade. o idoso, ele costuma tomar muitos medicamentos. A gente vai chegar Vai nesse chegar. ponto, vamos. Então, isso é um gente fator vai. de risco extremamente, né, perigoso, né? É muito grave isso. Então, assim, A hiperdosagem. a hiperdosagem, né? Ou, às vezes, as medicações, né? Interação medicamentosa, que a gente pode comentar, né? Segura um pouquinho isso Não, aí, que a então, gente é vai só- querer é só- que você... É só um aperitivo. Estou só trazendo como um fator de risco. Aham. Então, Mas assim, você esse sabe, é só o- aproveitando esse gancho, Aham. às vezes o paciente chega e fala, não, faltou remédio, ó, tá faltando uma cápsula aqui. Mas aí o cuidador aponta, nossa, ele tomou 2 cápsulas de uma vez. Ele se confundiu. É. Então, o Isso. monitoramento é muito importante, né? Muito. Às vezes. Com certeza. E a gente tem também os fatores psicológicos, Ai, né? não, deixa como- eu já entrar Não, nessa pergunta. dos psicológicos? como um risco Ah. como um fator de risco também, né? Porque o idoso, às vezes, por conta dessa mobilidade reduzida, né? Dessa dificuldade de caminhar, de se movimentar, ele tende a ficar, né, com esse medo de cair, né? Com esse medo de se movimentar. E aí, às vezes, ele vai ficando cada vez mais recuado, né? E aí ele Até um o momento deprimido, que né? deprimido, né? E até o momento que ele, vamos supor, de uma hora ele tenta levantar, mas por conta dessas perdas, né, e dessas diminuições, Quanto menos ele faz, mais a chance de ele dele parar mesmo. e aumentar ainda mais esse risco de queda dele. Mas a gente tem que envelhecer bem, né? Olha como a parte muscular é importante. Totalmente. Com totalmente. certeza. Mas com você sabe o certeza. que eu presto muito atenção? Os idosos, eles são meio tristes, né? Por conta... Você não vê o idoso muito feliz. Eu acho que por conta do cenário, né? E a Acho pessoa... que isso é relativo. Ah, Dudu, se É. tem uma cabeça muito boa e ele tá todo comprometido, que complicado, hein? É que o A velhice não deve ser muito... eu também acho que Quando é um pouco você não é relativo. saudável, É. né? Nesse Sim, caso. Isso, Sim, é justamente é isso, Por né? Mas- isso. Então, assim, quando a gente trata de envelhecimento, né, a gente tenta sempre manter o envelhecimento saudável, É. né? Então, a gente sempre costuma brincar assim, né, entre o pessoal da fisioterapia, porque nós somos profissionais do movimento, né? Então, assim, a fisioterapia, né, em si, vamos supor, ela não é só para tratar a doença, né, tratar a lesão ali Qualidade de aguda, vida. é para justamente isso, é para tentar Pra trazer evitar, uma né? qualidade de vida e prevenir, né, essas coisas. Ah. Então, o exercício que a gente faz hoje, né, a maioria das vezes é para o bem-estar, é para ficar bonito, Mas né, é pra e tudo mais, velhice, né? mas é pensando lá na frente, né, Muito, no nosso envelhecer, né? Como que a gente quer chegar, né, nos nossos 80 uma escolha, anos, né? como que a gente quer Exato, chegar nos nossos exato. 90. Isso é uma escolha, E né? eu acho, né, Dri, eu te interrompi, Não, Felipe? sem Não, problema. desculpa. Esse negócio de baquear, eu acho que é inevitável que a passagem do tempo deixa a gente mesmo mexido, minimamente mexido. Não necessariamente triste, mas não tem como, né? A gente, com tão pouco, às vezes aparece uma ruga. Imagina quando você vai percebendo que o seu corpo não está mais entregando o que antes entregava, por mais que você se cuide. A doutora a Ana Carolina, que falou com a gente, geriatra. lembra? Ela falou que a parte mais desafiadora de você lidar com o envelhecimento
é assumir que agora Que tá esse envelhecendo. corpo... Exato, é o fato. Encarar, porque A gente que há tem que uma encarar, né? artrite, uma artrose, ainda que tenham intervenções, é o que ela falou, às vezes você vai ter que abraçar isso e entender que é uma condição que vai continuar, que o grande acho, presente é Marcela- continuar vivo e andando com isso de maneira administrada, E eu porque isso acho- não vai sumir. É, E eu não. acho que a pessoa sendo triste ou feliz, cabe ela entender. A partir do momento que ela entende, ela vai ser feliz. E a doutora Ana ainda falou Se assim... ela não entende, ela vai ser triste. É você se alegrar pelo presente da vida, você tá apesar disso. Porque vivendo, se você né? for parar nesse detalhe, então você tá perdendo todo o Tudo. resto de Com gostoso certeza. que ainda está por vir. Eu acho que tudo é uma escolha. A gente está ajudando a olhar o copo cheio, tanto que o copo tá cheio. Então, deixa eu para a próxima pergunta. Vai, Dri. De que maneira as quedas impactam na saúde física e emocional? E a gente vê muita relação queda e morte, né? Mobilidade. Sim, com certeza. O impacto físico, né, a gente traz justamente isso, né? O idoso, a partir do momento, né? Então, assim, a gente tem que atuar na prevenção da queda, né? A partir do momento que o idoso, ele cai, né? Ele está suscetível a acontecer uma fratura, né? Geralmente, a maioria das fraturas, né? A maior taxa de fraturas que acometem os idosos que caem são fraturas de fêmur, né? Então, ele está suscetível a traumas na cabeça, né? E, consequentemente, a internações, né? Então, esse impacto físico, né? Traz essa diminuição dessa mobilidade, né? Momentânea, né? A primeiro momento ali. Mas, se não for trabalhado, né? Se não for feito nada a respeito, essa mobilidade reduzida, ela passa a ser uma coisa mais crônica. E aí o idoso ele tende a ficar, né, mais debilitado, mais acamado, né, de certa maneira, com essa mobilidade reduzida, né? E aí vem uma cascata de complicações, né? Porque o idoso, quando ele se movimenta menos e torna-se mais acamado, o risco, às vezes, dele desenvolver pneumonias, né, por conta da baixa mobilidade e da baixa ventilação, né, que o idoso ele acontece. Ventilação A respiratória. respiratória, né? Então, assim, ele tende a formar pneumonias, né? E aí vira uma cascata de... Quer dizer, ele caiu. Uma coisa leva a outra. Uma coisa vai levando a outra, né? E também o impacto emocional, né? Olha, faz sentido, o vô. Não só para... Ele quebrou o fêmur. E teve pneumonia E morreu teve de pneumonia e morreu de pneumonia. Entendeu? Então, assim, e o E impacto foi logo emocional... um em seguida do outro. E o impacto emocional também é muito grande, não só para o idoso, né? Mas também para toda a família, né? O entorno. Que tem que, às vezes, né, fazer de tudo para manter esse cuidado, né? Nem sempre, às vezes, é capaz, né? Às vezes, por conta de trabalho dos filhos, né? Então, às vezes, precisa arrumar cuidadores, né? Então, isso tudo gera um impacto emocional também muito grande, né? Familiar, né? E quando a gente pensa também, vamos supor, né? Quando o idoso ele é reabilitado, né? Ele é recuperado dessa condição momentânea, ainda assim continua esse impacto emocional. Porque uma vez que o idoso caiu, às vezes ele tende a ficar ali. E se eu cair de novo? E se acontecer de novo? Né? Acende aquele alerta, né? Apaga mais. E aí não apaga mais. Então, a gente, de certa maneira, tem que tentar, né, transformar isso para o idoso conseguir ganhar uma confiança, recuperar essa confiança. Por né? isso que muitas vezes você tem que cuidar da família, né? Sim. E muito provavelmente das pessoas que estão envolvidas, de né? todos que estão envolvidos. A né? gente vai detalhar mais, mas o que você introduziu, dizendo dessas adaptações ambientais, as adaptações da família mesmo, para garantir essa confiança para o idoso não parar, não recuar, porque se ele recuar é exatamente o oposto do que ele precisaria fazer, né? Com certeza. Então, assim, porque eu sempre fiquei, gente, mas que drama, caiu, morreu.
Sim, nesse caso sim, porque Pode é um levar fator, à morte. Pode levar à é um morte, fator né? indireto É um e importante, porque essa pessoa já está com um organismo mais vulnerável Com pela certeza. condição do envelhecimento. Então, ao ficar imobilizada, parada ou num hospital, enfim, ela está mais exposta aos outros riscos e às próprias doenças anteriores pregressas que ela já tinha, Sim. né? Isso, se a gente for fazer uma linha, né, cronológica, assim, desses fatores adversos que a gente comentou, né? Então, assim, a gente fala de queda, né? Fratura, diminuição da mobilidade, né? O imobilismo, né? Porque o paciente, o idoso, quando tem essa fratura, ele, de certa maneira, ele não vai poder movimentar a perna machucada ali, né? Então, ele vai ter que ficar um pouco mais acamado, né? Imobilismo, perda de massa muscular, perda de força, perda de mobilidade, pneumonias associadas ao fator acamado, né? Internações, morte, óbito, né? Não é sempre, né? Mas Sim. um dado legal, né, é que a taxa de mortalidade de idosos com fratura de fêmur é altíssima. Meu Né? Deus, Então, assim, realmente. após 1 ano, mais ou menos, de fratura de fêmur, o idoso tende a falecer. Nossa, é Olha muito que forte alto, isso. né? E quando a gente está falando do tratamento que deu certo, quanto tempo leva uma fratura de fêmur para ter recuperação? É muito relativo, Marcela, porque assim, a fratura de fêmur, né, ela implica em condições cirúrgicas, né, a maioria das vezes, mas nem sempre. Então, a gente tem o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador, Tá. né? Então, assim, trazendo um pouco para a realidade hospitalar, né, só para ficar um pouco mais claro, quando a gente pensa no tratamento cirúrgico, né, existe várias sínteses cirúrgicas que a gente fala, né? Então, prótese, placa, parafuso, haste, né? Então, vai muito de acordo com cada, né, síntese e a partir daí a gente consegue traçar alguns objetivos, né? Então, vamos supor, no melhor dos cenários, né, quando a gente pensa principalmente em fratura de idosos, né, fratura de fêmur ou outras fraturas, a gente, se possível, fazer a cirurgia. Por quê? A partir do momento que faz a cirurgia, a gente consegue ter um pouco mais dessa mobilidade do idoso, né? Não significa que ele já vai voltar a andar, né? Ele já vai sair andando do hospital e tudo mais. Mas significa que a gente já pode começar a movimentar um pouco melhor a perna que foi operada. Tá. E aí, a partir daí, a gente consegue sentar ele um pouco mais, né? Movimentar um pouco mais para, de certa maneira, evitar essas complicações, né, secundárias, né? O risco da pneumonia, né? Das próximas internações, porque a gente consegue trazer esse manuseio melhor pro idoso, entendeu? O andar, né, pro idoso, aí também varia de cada síntese, né, operatória, mas aí vai mais ou menos uns 6 meses aí pra gente, não para andar, né, mas para reabilitação 6 completa, meses. total. Aí, Considerando que vai dar tudo mais certo. ou menos, considerando que vai dar tudo certo. É muito tempo. Né? 6 Porque a gente meses. tem, né, a linha natural, né, a operação, né, a descarga de peso parcial, né, a síntese óssea novamente, né, a reconstrução óssea, né, e aí a partir daí a descarga de peso, né, parcial até a descarga de peso completa, Que né, seria no ele membro, poder que estar seria de ele pé. poder a descarga de peso parcial que a gente fala, né, é ele em pé, né, com algum dispositivo suporte. auxiliar de marcha que a gente fala, né, andador, bengala, tal. E a descarga de peso total é aquele indivíduo que é capaz de se sustentar nas duas pernas sem nenhum apoio, né? E aí, para chegar nesse nível é um pouco mais complicado, mais demorado. E às vezes nem sempre a gente chega. Então, né? mas Então olha, a gente o tem idoso- que ir manuseando aí da melhor maneira possível. Um idoso com uma queda, passou por uma cirurgia, ele tem que ter um monitoramento 24 horas. Tem que ter todo um suporte. 24 horas. Total. Então, gente, não vamos cair na velhice. Não é brincadeira. Não Vamos é cuidar para não ter brincadeira. queda. pra Por evitar isso que a gente tem que atuar justamente nisso, na prevenção. prevenção. Né? Justamente. Então, as dicas, né, são justamente para isso, para prevenir as quedas. Evitar. Né? Uma vez que tem a queda, né, aí vem vários fatores juntos, Complicando. né, complicando que existe a possibilidade de reverter isso, mas fica um pouco sempre mais mais difícil. difícil, né?
Falando sobre as doenças crônicas, até nos bastidores a gente já estava comentando, você estava explicando que tem essas condições que propiciam, que aumentam esses riscos, né? Você estava falando da questão do diabetes, do próprio Parkinson. Você Hipertensão. pode detalhar que tipos de doenças crônicas e por que Sim, elas sim, com favorecem? A gente, né, considera doenças crônicas aquelas doenças que são, de certa maneira, incuráveis, né? A gente tem o manuseio, os médicos, né, tem o manuseio clínico, né, para evitar uma piora, né, uma progressão da doença, mas ela não é, de certa maneira, 100% tratável, né? Então, curável, né? Na verdade, tratável ela é, mas não curável. Então, quais são essas doenças, né? A gente pode citar algumas, que são o Parkinson, né? Então, o que o Parkinson ele pode trazer nesse risco de queda, né? O idoso com Parkinson, ele tende a ter aqueles tremores, né? A gente chama de tremores essenciais, da mão, né? Das pernas. Então, isso traz uma instabilidade postural, né? Uma deficiência do equilíbrio do idoso, né? E ele fica mais suscetível às quedas, né? Além disso, o idoso com Parkinson também, ele já tem uma marcha, que a gente fala que é uma marcha mais lentificada, né? Então, às vezes, você vai ver o idoso parkinsoniano, né, caminhando, você vê que é aquela marchinha mais lenta, né, com passinhos mais curtos, e às vezes até mesmo ele dá uma congelada, né? Então, ele trava e aí depois de um tempo ele retorna a caminhar, né? Então isso é perigoso, né? Tem um alto risco de queda, né? Existem outras doenças, né? Como a diabetes, né? Então assim, a diabetes, né? Ela pode causar a retinopatia diabética, que a gente fala, né? Que é a perda da visão, né? Sim. Então a deficiência visual, né? Até mesmo a deficiência auditiva, né? Que isso é um risco de queda para o idoso, né? Porque o idoso com essa deficiência visual, ele passa, né, a ter mais dificuldades da adaptação do ambiente, né? Ele passa a precisar encostar, né, para ver onde ele tá andando. E isso também é suscetível ao risco, né? Sim. E a diabetes também, ela traz muito, a gente fala de neuropatia diabética, que é essa perda de sensibilidade, né, de extremidades, né? Seja mão, seja pé, né? A gente tem essas questões, não sei se já perceberam que às vezes o diabético ele tem feridinhas, né, nos pés por conta às vezes de calçados inadequados, né? Porque ele não Porque sente ele não que tá sente machucando. e aí vai machucando, né? E aí essas lesões às vezes infeccionam, geram um problema maior, né? Às vezes uma amputação do dedo, né? Uma amputação do pé. E isso também é um alto Claro. risco de queda. Até né? porque os dedos também Até porque os conferem dedos ajuda no trazem, equilíbrio, com né? certeza, com certeza. A gente tem as demências, né, como doenças crônicas também, né, que atrapalham, né, e facilitam esse risco de queda, né, porque o idoso com demência, né, às vezes ele tem até a força preservada, mas ele não tem o cognitivo tão eficaz, né? Então, às vezes ele tenta levantar sozinho, ele tenta, né, se movimentar, e aí numa dessas vezes ele pode vir a cair, né? A gente tem as doenças osteomusculares, né? Então, artrose, né, artrite reumatoide, né? Isso tudo também pode aumentar esse risco de queda, porque são doenças que às vezes a dor, trava, né, né? vai travar, vai limitar esse movimento, né? Consequentemente, por conta dessa limitação de movimento, o idoso ele vai ficar mais fraco, né? Ele vai perder massa muscular, e aí isso também pode gerar esse risco de queda, né? Então, a gente tem essas doenças crônicas, né? Essas principais doenças crônicas. Existe a hipertensão, né? Então, assim, com os usos dos medicamentos, né, antihipertensivos, às vezes pode causar uma perda dessa pressão, né? Uma hipotensão brusca ou uma hipertensão brusca que pode também dar esse mal-estar, essa vertigem, essa tontura no idoso e ele vinha a cair, né? Então, essas doenças crônicas a gente tem que ter um pouco de atenção, né? Especial. Existe também uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença respiratória, né? Sim. E isso também, ela é incurável, né?
existe o manejo, né, medicamentoso do paciente, mas essa doença, ela gera também uma fadiga no paciente idoso, né? Não só no idoso, né? Em qualquer paciente, né? E aí, às vezes, por essa fadiga, diminui também a questão da mobilidade do paciente, porque ele tenta se movimentar, ele cansa aos esforços, né? E aí ele vai perdendo cada vez mais a massa muscular. E aí, por isso, ele também tem um risco de queda elevado por conta dessas doenças. Ô, Felipe, São muitas doenças, São né? muitas doenças. São muitas doenças. Tem outras, né, que eu acho que são curáveis também, né, que tem podem. fator de risco com isso. Me fala, fazendo favor, eu acho que explica primeiro, né, o que é sarcopenia e como que ela atrapalha. Tá. Atrapalha não, né, aumenta o risco de queda. Aumenta o risco de queda, sim. Quando a gente fala, né, do idoso, existe a perda natural da massa muscular, né? Tá. Então, o idoso com o envelhecimento, né, existe essa perda natural. E é cedo, né? Antes da gente ficar idoso, já começa. Já começa, né? E aí, a sarcopenia, na verdade, a gente considera ela como uma síndrome geriátrica, né? Então, ela é multifatorial. Ela tem a perda, né, da massa muscular pelo envelhecimento natural, né? Mas não é só a perda da massa muscular. Então, ela vem associada também ao imobilismo, ao sedentarismo, né? A perda de mobilidade, a perda de funcionalidade, né? Então, aí a gente considera o idoso sarcopênico, né? Além, né, da perda, a gente tem que ver todas essas questões também, né? Então, assim, por que a sarcopenia ela aumenta, né? Ele tem esse risco elevado de queda, né? O idoso ele tem que fazer as atividades básicas dele, né? Ir no banheiro, né? Fazer as necessidades fisiológicas Levantar dele. da cama. A Levantar primeira da coisa, cama, levantar da cama. né? Principalmente. Então, assim, o idoso sarcopênico, às vezes, ele não vai nem ter a força suficiente, né? Conseguir levantar da cama ou levantar do vaso sanitário para, né, se arrumar. Então, isso é fundamental, a importância né? da massa muscular, e aí, né? por isso que entra a importância da massa muscular, da atividade física, do exercício Porque físico e tudo a mais. sarcopenia, se você é sarcopênico, você não tem força, Você não né? tem força. É Você a não massa tem muscular força, que te sustenta, né? você não tem força, você não tem mobilidade, você não tem essa questão funcional, né? Então, você perde todas essas coisas. A funcionalidade motora, né? Você tá falando isso, eu lembrei de a avó de uma amiga minha, ela já tinha acho que ela já estava na casa dos 90. Uma fofura, ela era uma saúde ótima mesmo, não tinha questões, diabetes, acho que não tinha nada disso. E aí, ela foi ficando teimosa com relação a essa coisa do movimentar. Ela não queria, ela fazia hidro, aí tinha umas atividades próprias lá, que ela tinha auxílio de educador físico. Aí, ao longo dos anos, ela foi parando, porque ela não queria. Até que chegou no ponto, ela fazia tanta pirraça que ela dava trabalho, era isso, dava trabalho para a enfermeira, dava trabalho para os profissionais, e ela falou para a família que ela não ia mais fazer. E em pouco tempo, ela começou a andar de cadeira de rodas. Será que foi por conta de ela era uma sarcopênica? Eu sei que você não sabe o caso específico, mas diante do que eu estou descrevendo é mais ou menos talvez isso. ela não era, né? Mas por conta dessa inatividade, né, dela ter parado todas as coisas que ela fazia, né, atividade física, de se movimentar, ela pode ter se tornado uma idosa sarcopênica. E aí vem uma cascata de complicações. Ô, Felipe, você sabe é uma pergunta curiosa mesmo. A porcentagem de massa muscular que a gente perde ao longo do... Tipo assim, eu envelheci. Confesso que eu não sei qual Mas é a essa partir de que idade, principalmente, assim, a gente começa com essa perda? A partir dos 50 anos, a gente já começa a ter essa perda. Eu acho que a parte hormonal também, né? Principalmente para as mulheres, né? Por conta da menopausa, né? Essa taxa hormonal e tudo mais. A mulher Então, tem mais. Então, já vamos aproveitar mas nesse porcentagem ensejo. mesmo, eu confesso que eu não tenho Mas conhecimento. perde muito. Você falou de exercício, né? Sim. Então, a gente sabe da importância do exercício. Com certeza. Teria algum específico? Existe, tá, alguns exercícios específicos quando a gente pensa principalmente na conservação de massa muscular, né?
Mas o ideal mesmo é o idoso fazer aquilo que lhe cabe, lhe convém e que torna-se uma atividade, uma prática prazerosa, né? Então, a gente também tem as divisões, né, de exercício, principalmente visando alguns objetivos, né? Então, assim, se a gente quer o ganho de massa muscular, o ideal seria fazer uma musculação, né, e tudo mais. Se a gente quer uma resistência, né, às vezes uma caminhada, né, uma dança que seja, né, uma bicicleta, se o idoso gostar, né, uma hidroginástica, né, às vezes para diminuir um pouco a carga, né, do membro inferior, para às vezes o idoso que sente muitas dores, né. O Pilates, né, para os idosos também é muito interessante. Então, assim, falar de alguma atividade específica, né, é difícil de falar sobre isso. Então, acho que seria mais aquilo que ele gosta, né? Aquilo que ele vai fazer. Aquilo que ele vai fazer. Isso não é só para o idoso, né? Isso é para todos nós, para ser sincero, né? Então, assim, quando a gente pensa em especificidade, na verdade é o movimento. Tá. Uma caminhada é melhor que nada. Manter-se em movimento, manter-se ativo, né? Durante todo o nosso tempo aqui, né? De vida. Por quê? Porque isso vai trazer os benefícios, né? A caminhada é importante, né? Por conta de se manter ativo e tudo mais. Mas se fosse para elencar vamos supor, eu consideraria a musculação mais adequada. Gente, vocês viram, todos os programas falam de musculação. Por conta desse ganho de massa muscular, né? A gente fala de hipertrofia muscular. E até mesmo né? dos ossos, não é isso? Porque quando você faz a musculação, você também está desenvolvendo tecido ósseo. A atividade em si, você acaba também trazendo esses benefícios ósseos, né? Porque a gente chama de efeito piezoelétrico, né? Então, assim, o impacto, né? Isso tudo vai trazendo um pouquinho dessas coisas. Né? Vou te interromper, porque aí eu sei que é essa resposta que você está me dando que eu queria aprofundar. Atividade física é aquilo que todo mundo fala e às vezes a gente não adere, não abraça, porque não entende o que está gerando. Né? E aí eu quero aproveitar isso aí que você está me dizendo para você explicar, não numa aula de anatomia, mas assim, que não é nosso caso, né, gente? A anatomia não precisa ir tão fundo. Mas o que mecanicamente, assim, vamos pensar que isso aqui é uma fábrica. Nessa fábrica, o que acontece quando eu faço atividade física que me dá essa coisa do meu esqueleto forte, dos músculos fortes? Por Cabeça boa. Que eu sei que a atividade física é maravilhosa, tá? Mas o que é que ela faz que justifica dizer que ela é tão maravilhosa? Tá. Então, assim, a atividade física, né, ela tem uma cascata de melhorias, né, de benefícios, né, pro idoso, para todos nós, né? Então, a prática de atividade física, a corrida que seja, né, a musculação, né, isso libera endorfina, né, libera ocitocina, né? Então, isso traz esse bem-estar, né, da pessoa, do organismo geral, né? E, consequentemente, né, o idoso ele tem mais ânimo, né, mais vontade de... Então, assim, o ideal é ir começando, né, aos poucos. Ninguém vai começar a correr uma maratona, né, e tudo mais. Mas de pouquinho em pouquinho você vai tendo essas melhorias, né? Esses benefícios no nosso organismo. E a musculação em si traz justamente também esse ganho de força, né? Então, quando a gente pensa na musculação, principalmente, a gente tem, né, a questão das fibras musculares, né? Então, a gente rasga, entre aspas, de certa maneira, as fibras musculares, ganha essa hipertrofia, né? E, consequentemente, a pessoa ela se sente, né, mais resistente, mais forte, mais capacitado, mais animado. E aí ele vai
continuando, né? Aí passa, às vezes, por uma caminhada mais longa, passa, às vezes, por uma corrida, né? Passa, às vezes, por uma bicicleta, e isso tudo vai gerando essa cascata de benefícios pro idoso, né? Não só pro idoso, mas para todas as pessoas. Eu acho que é uma Entendeu? construção. E uma até, construção. vou fazer um PS aí, e até a parte de interação. Ah, O verdade. Com que a certeza. gente vê numa academia? Os idosos, eles se interagem, Sim. eles saem para tomar café. Sim, a gente... Montam Você forma Isso. grupos. Então, essa parte social faz muito bem também. Com certeza, isso melhora, né, a parte emocional, né? Porque o idoso, a autoestima, né? O idoso, ele passa a ter um convívio social melhor, né? Ele passa a ter um convívio físico melhor, né? Ó, beijão para minhas amigas da academia. Eu amo vocês. Então é justamente isso. Então vai pra academia, conversa, brinca, e aí vai gerando, né, E às vezes vai desfrutar da melhor fase da vida. melhor fase da vida. Né? Você Com sabe certeza. o que me preocupa, e às vezes já aconteceu comigo? Numa viagem, você precisa se ausentar durante 10 dias. Esses 10 dias que você se ausenta, você já tem... Sente Você como que sente, faz falta, né? você Quando deixa, você para a você atividade perde física. massa em pouco tempo. É um trabalho... muito Pra rápido. construir é muito difícil. Construir é demorado, É mas para justamente isso. perder... É um por isso que trabalho tem que começar constante. cedo, né? É um trabalho constante, né? Então, assim, para ganhar, para melhorar, é uma vida, né? Então, assim, vai. Aí Manutenção. você para por 10, 15 dias por algum Cai. compromisso, alguma coisa, né? Que aconteceu, alguma situação aguda ali e tudo mais. Você perde Ó, rapidinho, né? ó, vou dar um exemplo. Rapidinho. Vamos construir um prédio, tijolinho. Dá um problema, puf, no instantinho cai. Né? Não, acho mas que a é- boa notícia, Adri, a Não, boa notícia é é- que quando você volta, dá uma dorzinha, é aquela coisa, a volta é sempre humilhante. Sim. Mas como o seu corpo tem aquela... Tem memória mesmo, Felipe? Essa coisa de... Existe. A gente existe. volta mais fácil do que a primeira Ah, vez, sim, né? Não, com certeza. Mas com o certeza. negócio, eu acho assim que o caminho é a iniciar constância. cedo, Sim. né? Sim. Construir ao longo dos anos para É isso. para ser um prédio mais forte. Exato. Sim. Poupança. Então é justamente isso, é esse impacto, né, físico, emocional, né, que a atividade física ela traz Maravilha. para o idoso, né, para qualquer Bora pessoa. Pra fazer nós exercício. todos. Felipe, eu tenho uma pergunta, mas eu quero dar um recado antes. Aproveita Claro. pra bater uma aguinha, É. Felipe. Gente, nosso canal tá crescendo cada vez mais, graças a Deus. 100 mil pessoas? Mais que isso até, a gente Ah. vai alcançando através dos shorts, dos rios, a gente Então, está olha chegando. isso, quanta gente. Então, ativa o sininho, manda para todo mundo no Instagram para acompanhar mais de perto todas as melhores partes de todos os programas. Manda aviãozinho para todo mundo, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify, deixa as estrelinhas Por e favor. no Instagram segue a gente pra É gente isso. ficar mais pertinho. Exato. Ah, Manda sugestão de tema, a gente ama quando vocês fazem isso, É. inclusive. É verdade, porque 3 pensando é uma coisa, agora todo mundo pensando é E muito mais participar, fácil. com Exatamente, certeza. Duda. E ó, eu vou dar uma dica. Você tá arrumando cozinha, coloca lá. É como eu faço. Você tá pintando o cabelo, coloca lá. É É isso, rapidinho e os Gostoso, e assim, os companhia de assuntos- qualidade. É muito bom. Exatamente. Ô, Felipe. E a gente faz isso por eles, Com né? certeza. É Ô, isso. Felipe, a osteopenia e a osteoporose também, eu acho que são fatores de risco e eu acho que a idade é mais propensa a isso, Sim, né? sim. Só que são reversíveis. Sim. Tem... A osteopenia, sim, né? A osteoporose já é uma condição um pouco mais crônica também, né? Mas a gente consegue de certa maneira, prevenir, né? Algumas Sim. coisas. Tudo através da atividade física, né? Exato. Então, o idoso com a osteoporose, ele não é condicionado a ficar na cama para sempre por conta da osteoporose, né? A gente tem a perda natural, né, da massa óssea também, né? Então, a gente tem massa óssea, massa muscular e tudo mais. Então, a gente tem essa perda natural. E a osteoporose já é uma condição mais agravada, né? Mas isso não impede o idoso de se movimentar, Sim, de sim. né, fazer a prática da atividade física. Só que aí, claro, o ideal é ter um acompanhamento, né, de um profissional Então, isso que eu queria adequado, chegar. né? Na verdade, não era nem do profissional. Tem alguns exames, tanto para medir massa muscular, mobilidade, a massa óssea.
quais são esses exames e quando a gente tem que começar esse preocupar. acompanhamento? O acompanhamento, ele é ideal, né, a partir de que a pessoa está se sentindo, né, prejudicada, debilitada, seria legal, mas acima de 60 anos é indicado ter um acompanhamento aí anual, né, dependendo de como for. Existe alguns exames, né, que é a bioimpedância, né, que essa parte é mais nutricionista que faz, médico também, né, e para a gente, né, trazendo a parte um pouquinho da fisioterapia, né, existem alguns meios avaliativos que a gente faz, né, de massa muscular, né, de mobilidade também, né, todas essas questões, né, que são através de testes físicos que a gente consegue fazer, né, testes funcionais e de força, né, que a gente consegue fazer, e a gente consegue graduar essa força muscular, essa massa muscular. Mas existe a bioimpedância, a prega cutânea, né, todas essas também, a densitometria óssea, né, principalmente para ver fatores de osteoporose, né, e tudo mais. Então, assim, se tratando de testes, né, funcionais, a gente tem alguns, né, que faz justamente isso, né, que a gente consegue ver a força, né, do membro inferior, né, a força de membro superior, a capacidade que o idoso tem de levantar de uma cadeira, se movimentar e retornar essa cadeira, né? Então a gente consegue avaliar a velocidade da marcha do idoso, né? A gente consegue ver a força do quadríceps, né? Tudo através desses testes. E o Felipe, né? tanto esses testes como os exames, bioimpedância, densitometria, qualquer um tem acesso? Os testes é mais realizado pelo profissional, né? Os exames, né? Seja ele de imagem laboratorial, né? Às vezes os déficits de vitaminas, né? Isso às vezes é importante também sempre tá atento, né? A tudo isso. Os exames laboratoriais já é um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? Mas desde que Mas seja... na saúde pública tem? Com pedidos médicos, né? E tudo mais. Eu acho que mas protocolo, existe, né? protocolo, existe sim. Uhum. Existe sim, entendeu? Que bom. Você falou sobre a parte lá atrás, um pouquinho, você comentou dos medicamentos. Qual que é a importância de a gente olhar com cuidado? A Drinda falou, né? Tem a superdosagem, às vezes a pessoa idosa tomando por conta se perde, mas não só, eu digo, às vezes um medicamento que pode vir a causar algum descontrole, entende o que eu tô dizendo? Sim. Tipo, eu tomo um remédio, no meu caso, por conta da asma, às vezes eu tomo uma medicação, um broncodilatador que me dá tremedeira. E eu percebo que eu fico mais estabanada, ainda me bato e tal. No caso da pessoa idosa, tem esses medicamentos que podem favorecer essa falta de controle? Com certeza. A gente fala que a revisão, né, periódica dos medicamentos, né, é extremamente importante, né? Então, vamos supor, o idoso, às vezes, ele vai, né, no cardiologista, ele vai no pneumologista, ele vai no reumatologista, ele vai... Nos da vida. Né? E aí, cada um vai passando um medicamento, né, para determinada coisa. Toma. E, às vezes, ele não fala o que toma, né, e tudo mais. Então... a gente fala que existe, às vezes, uma polifarmácia, né, no idoso. Polifarmácia. E esses medicamentos, às vezes, eles podem causar essas interações medicamentosas que a gente faz, né? Principalmente, às vezes, os benzodiazepínicos, né? Obrigado. Os antidepressivos, antipsicóticos, né? Antihipertensivos, diuréticos, né? Então, assim... É extremamente importante, né, ter essa visão, principalmente do geriatra, né? Porque essa parte de medicamento, aí a gente entra mais na parte médica, né? Mas o idoso é importante ter, né, o acompanhamento do cardiologista, do pneumologista, enfim, o que ele seja necessário para ele ali, né? Mas, fundamentalmente, é importante ele ter o acompanhamento do geriatra. Sim. Né? Porque aí o geriatra vai ser capaz, às vezes, de entender esses medicamentos, né? Essa interação medicamentosa que pode estar causando e, consequentemente, às vezes, fazer ajustes necessários. E é tão né? importante, porque, às vezes, também, não só de interação. A interação também acho que é um fator bem importante. E tem alguns medicamentos que causam...
sarcopenia, osteopenia, Ah, é? osteoporose. favorece. Que Sim, favorecem a perda Isso. óssea. Distúrbios de marcha, né? Às vezes Então, tem... o idoso, ele pode ser que ele tenha essa marcha mais debilitada por conta de alguma medicação, né? Uhum. Então, tem alguns medicamentos que potencializam Sim. esse risco de Então, queda. a perda né? óssea, por Interessante. exemplo, quando você tem esse risco por conta de medicação, você tem que ter a estratégia totalmente diferente para Diferente. tentar revertar ao máximo. Aham, aham. Porque senão, quando você começa a perder, a tendência é ir osteopenia, Aumentar osteoporose. essa Aumentar perda. essa É. perda. Você tem que tentar reverter ao máximo. E eu acho interessante também quem cuida de idosos Aham. ter o cuidado de separar, o Sim, da manhã, sim. porque se deixar por conta dele, Sim. imagina Uma quem toma. supervisão, né? Ele pode ultrapassar a dosagem Uhum. tomando 2 Sim, comprimidos, É. né? Então tem que ter esse cuidado. Isso é muito importante, né? Isso a gente considera como uma tecnologia assistiva, né? Que acho que eu vou perguntar enfim, agora. que é justamente isso, né? E por isso também que é importante o acompanhamento multiprofissional quando é viável, né? Pro idoso e tudo mais. Quem trabalha muito com essas coisas também de tecnologia assistiva, além da fisioterapia, a terapia ocupacional trabalha bastante com isso, né? Então é muito interessante. Então, às vezes, pensar nessas Então você já possibilidades... pode responder já minha pergunta sobre tecnologia Então, vamos embora. assistida. O que que O é? que que é, o né? que que Então, vamos lá. explica? A tecnologia assistiva, ela nada mais é que alguma melhoria, né, barra adaptação ali, No que é no ambiente. ambiente ou qualquer outro lugar, porque não só no ambiente, mas até mesmo para o idoso, né? Então, vamos supor, o andador, isso a gente considera como uma tecnologia assistiva. Um tênis que não escorrega Um tênis, seria. isso. Então, assim, é qualquer coisa, né, entre aspas, que a gente possa fazer para facilitar e melhorar a condição do idoso, né, a condição física e a mobilidade do idoso. Uhum. Então, vamos supor, o uso de andadores, né, de bengalas, enfim, dispositivos auxiliares de marcha que a gente pode considerar o andador e a bengala, né, para facilitar ele se movimentar, às vezes por conta de uma dor articular que ele tem, ou até mesmo uma fratura que está em reabilitação, Uhum. né? Calçados adequados, né? As barras. né? Uma tecnologia assistiva que é muito pouco falado, né? Talvez não muito pensado, mas aí também varia muito de condição da família, né? E tudo mais. É o uso de dispositivos tecnológicos, né? Então, assim, iluminações automatizadas, né? Por quê? Porque às vezes o idoso durante a noite ele vai levantar para ir no banheiro. Ele só aperta o botão. Ele, às vezes, no andar a luz já acende, o ambiente fica iluminado para ele não tem esse risco de queda, né? Ou deixar uma luz acesa. Ou deixar uma já, luz né? acesa, claro, né? A própria Alexa, né? Hoje em dia... Sim, eu existe- pensei nela. Hoje em dia, né? Com a tecnologia, enfim, A gente tem que usar a nosso facilita, favor. tem que usar a Alexa, nosso favor. ligue as luzes do quarto, por Então, assim, favor. às vezes alguém, né? Pode ser que o idoso ele não consiga, né? Se adaptar a essa tecnologia por conta, né? De ser uma coisa nova para ele, Sim. né? Enfim, mas às vezes alguém programar para lembrar ele de tomar os remédios adequados, Sim. né? Os horários do remédio. Sim. Então, isso é considerado uma tecnologia assistiva, né? Que legal. Adaptações para facilitar, às vezes, a alimentação dele, né? Então, às vezes o idoso ele não consegue pegar a colher ali, né, da maneira mais adequada. Então, pensar, às vezes, em alguns dispositivos para engrossar os talheres, né? Coisas do tipo. Então, isso... Tirar o tapete, tirar que o tem aquela tapete, pontinha. né? Então, isso são consideradas essas tecnologias assistivas, né? E a terapia ocupacional, que A você estava falando E a dentro terapia disso. ocupacional trabalha muito em cima disso, né? De trazer essas tecnologias, né? Para facilitar essa... Dentro do que a família... dentro do que o idoso pode fazer para facilitar É a mobilidade. multidisciplinar, realmente. O idoso, ele é um trabalho trabalho conjunto. conjunto, multidisciplinar. Claro que a gente... por isso que é importante ter essa visão, né? Então, assim... percebeu que o idoso está, né, engasgando, às vezes, com algum alimento, né, alguma coisa do tipo. Observa, vê, talvez procurar um fonoaudiólogo, né,
especializado nessa parte para poder, às vezes, adequar a consistência, né, de dieta. O idoso não está comendo porque ele não gosta de tal coisa. Talvez procurar um nutricionista para, né, adequar a alimentação. Mas né? eu acho que, assim, vamos pensar que é difícil envelhecer. Sim. Só que eu acho que os idosos daqui 30 anos, que vai ser a gente, eu acho que eu não vou estar lá ainda, mas eu acho, acho que estarei. vai ser assim, mais a nossa geração, eu acho que vai ser um envelhecer mais consciente, todo mundo acho que vai envelhecer melhor Exato. do que os idosos de hoje, porque todo lidar com mundo mais tá tendo tranquilidade. acesso. Por isso que hoje o envelhecimento tem sido muito maior, né? Exato. Hoje, né, antes a sobrevida era, né, 70, 60, hoje você vê tá 80, 90. 80, 90, né? E a 100, gente sabe que Sim, teimosia é uma característica que vai se acentuando com a idade, em todos nós. Sim. Essa adesão ao tratamento, quando você falou da bengala, por exemplo, eu lembro, assim, de um vô que, pelo amor de Deus, bengala, não sei o quê, até cair e entender que precisa, porque aí não era só bengala, era ter que ficar numa cadeira de roda após uma cirurgia. Essa adesão dessa pessoa idosa é um desafio. É bem Acho que é um desafiador. grande É um grande desafio, desafio, né, para todo mundo. Não só para nós profissionais, mas para os próprios familiares, né? Eu considero que, às vezes, o familiar tem mais dificuldade que os profissionais, porque uma coisa é um profissional falando, né? Às vezes o idoso ele vai entender, vai ouvir um pouco, né? Nem sempre. Mas agora o familiar falando, aí é um pouco mais complicado. Santo de casa não faz milagre. Então vai muito da questão do orgulho, né? Do idoso, né? De perceber que ele tem perdido função, tem perdido mobilidade e não aceitar isso, né? Então, o objetivo é tentar, né, de certa maneira, mostrar para ele e adaptar algumas coisas que possa facilitar, né? Então, assim, essas pequenas adaptações, às vezes o idoso, ele não, sei lá, ele não quer usar a bengala porque não tá gostando, tá alta, né? Então, às vezes, a gente faz algum ajustezinho ali, muda, né? Em vez da bengala trazer o andador, ou em vez do andador trazer a bengala. A gente faz essas alterações e aí, às vezes, pode ser que ele passe a aceitar ou aderir um pouco melhor, né? Mas que é difícil, é difícil. A avó do meu namorado tem um andador, não é andador, sei lá, não sei se você já viu. É muito legal. É tipo um andador. É um andador de roda? De roda. Nossa! É de 4 rodas ou de 2 rodas? 3. É um triciclo. É um triciclo? É um Filho, tipo ela um vai pra tudo quanto é triciclo, lado. Ela vai, desce, vai, sobe. Ela não precisa mais de ninguém. Que legal. E Antes aí, ela era totalmente dependente. perfeito. E aí cabe a nós justamente isso, tentar mostrar pro idoso isso, né? Que vai favorecer, porque né? às vezes sem o andador, ele torna-se dependente. Precisa ter sempre alguém ali, né, segurando, encostando nele e tudo mais. Às vezes a gente dá o andador para ele, seja, né, o triciclo, seja o quadriciclo, porque existe Tem de de 4 quatro. rodas também. Meu Existe Deus. andador que tem banquinho e Não tem. deixa ela ver que ela Hoje em dia tem de tudo. Existe andador de 4 rodas que tem banquinho pro idoso Olha, sentar, nem tem sabia. freio, tem de uma tudo. motinha quase. Então, assim, e aí a gente faz essa adaptação e aí o idoso ele torna-se independente. Não, é e o ele maior vai para cima e para baixo investimento. com isso, né? E aí ele não precisa de mais ninguém relando, encostando nele, né? Ali para dar esse auxílio. Então, às vezes a gente conseguindo mostrar isso para ele, ele O que ele aceita, tá né? O que ele tá ganhando. ganhando com isso é melhor. É. Então, por isso que a gente tem esse desafio, né? Mas é justamente isso, é fazer essas adaptações para conseguir mostrar para ele Ó, e ele perceber Beijo, que... vó! Que gostoso. Gente, essa avó é linda. É, gente, amamos o as vozes, astral. os Nossa, é muito tudo. gostoso. É uma idosa feliz. É uma idosa isso, feliz. uma É. idosa feliz. Agora vamos falar de suplementação. A suplementação que eu quero te perguntar é aquela que você encontra no alimento ou aquela que muitas vezes um profissional pode te passar. Reposição de um mineral, que às vezes você não encontra na natureza. Né? A importância disso, o que reflete na vida de um idoso? Ó, pro idoso, né, essa suplementação é importante, né, mas é adequado ter o acompanhamento do profissional. Claro. Né, porque assim, você suplementar, né, você repor, às vezes, vitaminas, né, concentrados e
proteínas, né, os whey proteins, né, e tudo mais, às vezes em excesso pode ser prejudicial, né? Então, assim, existe diversos fatores que pode prejudicar quando não é monitorado e não é adequado, né? Então, às vezes, o excesso de vitamina, o excesso de potássio, né, sódio, às vezes essas reposições pode causar esses distúrbios e aí, às vezes, o idoso, ele passa a ter um risco maior, né? Então, tem que ter o equilíbrio, Tem que ter o equilíbrio. Então, assim, por isso que é importante ter esse acompanhamento nutricional, né, médico e tudo mais, para ver até onde é realmente necessário. Mas quando necessário, é extremamente fundamental. E tem... Uma alimentação saudável, né, com uma síntese proteica adequada, né, para poder ter esse ganho de massa muscular, né, de força, para o idoso ter uma qualidade de vida melhor. Hoje a gente tem bastante alternativa para ganho de massa. Tem. E é justamente isso. Então, assim, o idoso, ele desnutrido, né, ele que não tem a síntese proteica adequada, não tem a ingestão alimentar adequada, ele não vai ser capaz de gerar músculo, né? De formar músculo. E aí isso dificulta, né? E também, além da suplementação, né? Da alimentação, o que é extremamente importante para o idoso, né? Hidratação. Né? O consumo de água, né? Para ter toda essa... Que a gente lida ainda de maneira muito... né? Negligente, né? Assim, a gente, todo mundo, a água é fundamental, mas a gente não entende o quão fundamental. E a tendência do idoso é ele aceitar cada vez menos água, né? Às vezes a gente oferece água, não quero, não tô com sede. Não quero, não tô com sede. E aí, a maioria das vezes, quando o idoso pede água, que ele está com sede... Tá desidratado. Já tá desidratado, entendeu? E aí, isso vai gerando também várias complicações, né? E aí, às vezes, vai perdendo sais minerais, né? Vai concentrando, às vezes, sais minerais, sódio e tal, que isso pode trazer uma confusão, uma agitação, e aí, às vezes, torna-se mais suscetível ao risco de queda, né? Então, é extremamente fundamental, né, essas suplementações com o profissional adequado, né? Com o nutricionista, com o médico, né? Para ter todo esse acompanhamento, o aporte nutricional adequado para a gente conseguir também, na fisioterapia, sucesso, né? O educador físico, ter sucesso no ganho de massa muscular, né? O idoso desnutrido, ele não vai conseguir fazer nada. Você tá falando, eu tô lembrando do ditado, saco vazio não para em pé. Quanto mais, quando você tá envelhecendo, você precisa de sustento dentro para fora. Porque às vezes você tem um suporte profissional, só que o importante, você não tá... O básico. O básico, né? Que é a água, a alimentação e tal. E aí também é extremamente importante, né? Ver a adequação alimentar do idoso, né? Porque às vezes, vamos supor, né? Às vezes a gente quer dar lá arroz, feijão, bife. Às vezes ele não quer. E às vezes ele não que ele não queira, né? Às vezes ele nem consegue comer essas coisas, né? Então, às vezes, fazer uma adequação, né? Com a fonoaudiologia, né? E tudo mais, para talvez mudar um pouco a consistência da alimentação, a partir daí pensar, né, na nutrição baseado nessa consistência, né, para, de certa maneira, poder englobar o idoso de uma maneira geral, né, individualizada, né. Então, assim, claro, as dicas, né, são extremamente importantes, né, de uma maneira geral, mas é sempre bom ter algum acompanhamento ali, né, profissional, né, porque às vezes o que é bom para um idoso não é bom para outro idoso também. É né? muito individual. Ô, Felipe, a gente tá acabando já, acho que vai ser a última pergunta. Eu tenho uma também. Tá bom, então pera. Quais adaptações, assim, para quem tem um idoso em casa? Quais adaptações para quem não fez nada que já pode começar a fazer para tentar melhorar, evitar essas quedas? Tá. Em casa, né? As adaptações que a gente pode fazer. Então, a gente pode pensar, vamos supor, cômodo por cômodo da casa, né? Vamos lá. Então, quando a gente pensa... Faz uma receita. Então, quando a gente pensa no quarto, vamos começar pelo quarto, né? Que é onde o idoso ele vai dormir e tudo mais, né? Então, às vezes... A cama, né, não muito alta, né, uma cama um pouco mais baixa, onde ele consiga ter o apoio ali dos pés, né, quando ele for sair da cama, né, porque às vezes uma cama muito alta, ele vai tentar descer, não vai ter o apoio adequado, vai cair, né.
às vezes, dependendo do idoso, quando o idoso ele é um pouquinho mais, né, agitadinho, quando ele tem alguma demência, né, junto aí, ele vai tentar sair da cama, às vezes, por conta própria, né? Então, às vezes, pensar na possibilidade do uso de uma grade, né, ali para proteger ele nesse sentido, né? O ambiente um pouco mais iluminado, né? Às vezes, quando o quarto é perto do banheiro, né, que o idoso precisa ir no Deixar a banheiro luz deixar a acesa. luz acesa, né? Perfeito, para iluminar esse trajeto dele, né, até o banheiro para evitar a queda, né? Passando para o banheiro, quando a gente pensa no banheiro, né? O assento, né, sanitário, então alguma adequação no assento sanitário, principalmente. Claro que a gente está falando, né, do idoso às vezes que não tem a força suficiente. Se o idoso Claro. tem, né, a força suficiente, aí às vezes Qual não que seria a precisa. adaptação no vaso? Aí a adaptação no vaso, né, a gente pensa em aqueles assentos um pouco Mais mais elevados. altos, né, mais elevados. Por quê? O vaso sanitário ele é muito baixo, né, e aí às vezes a força do idoso para Tem que ser levantar, né, principalmente em um idoso sarcopênico, ele não vai conseguir levantar. E aí o assento mais elevado facilita, né, a alavanca de levantar, né? Já poderam tirar o tapete, né? Já podendo tirar o tapete do banheiro, se tiver, né? Mas, na verdade, não tirar o tapete, né? Substituir o por corrente. tapetes antiderrapantes, né? Barras auxiliadoras no box, né? No chuveiro, para principalmente evitar do idoso escorregar, dele poder se apoiar na barra para limpar o pé, né? Lavar as pernas. E às vezes também, se necessário, cadeiras de banho, né? Para evitar que o idoso caia também, né? Quando a gente vai para a sala, né? Vamos supor, o uso dos tapetes, né? Então, assim, na sala, a gente geralmente sempre aconselha não ter tapete, né? Porque sala geralmente é aqueles tapetes tropeça, maiores, né? né? Que sempre Sim. fica aquela pontinha virada, né? Inevitavelmente, Então, engruvinha, uma isso é parte. uma receita para o idoso Primeira cair, dica. né? Então, tropeça ali, o idoso ele vai ter essa perda, né, de equilíbrio, né? E aí ele vai acabar caindo, né? O uso de calçados adequados é considerado uma adaptação, né? Então, às vezes, no caminhar, em vez de caminhar com chinelinho havaianas ali, né? Um calçadinho Tênis. fechado, né? Um tênisinho, uma sandalinha, né, mais adequada de velcro, com, né, sem esse risco de escapar o chinelo do pé, né? Meias é extremamente perigoso, né? A não ser que sejam as meias antiderrapantes, né? Que isso facilita, mas Uma meia de comum. hipótese nenhuma andar com Não. idoso de meia, né? Na cozinha, né, também, barras espalhadas, mas isso tudo, é claro, quando Tem é custo, né? capaz, né, de fazer, né? E sempre ter, né, dependendo do idoso, sempre ter alguém ali meio que por perto, né, para ter essa supervisão, né? Então, essas são algumas adaptações que a gente pode são, fazer assim, no ambiente acessível, domiciliar né? que são acessíveis, né? Tem alguns familiares, né, que eu já atendi, né, enfim, que às vezes fazem adaptações ali, tipo, em vez de comprar as barras, né, que é um custo um pouco mais elevado, né, o pessoal vai, bola alguma coisa, faz por conta própria, Sim. sabe, alguma coisa com madeira e tal, e Coloca vai. a Adapta, criatividade adapta, para faz jogo. adaptações, O importante né? é garantir O que ele importante esteja é garantir esse seguro. cuidado. Então, assim, eu costumo sempre falar dessa maneira, né? A gente passa as dicas, né, a gente passa as orientações, mas a gente sabe que às vezes Realidades as realidades, né, são diferentes. Aham. Mas aí a gente tenta sempre dar um jeito, né? Não, então não dá para fazer isso, vamos pensar nisso aqui. Não dá para fazer aquilo, vamos pensar nessa outra questão. O Sim. básico né? já dá O tirar o básico tapete. já É tão dá pra- simples, todo mundo pode tirar o tapete, Uma- substituir por um antiderrapante. Isso. Uma coisa que é extremamente importante, que agora acho que vai todo mundo me criticar, né? Mas enfim, animais de estimação. Ai, meu Você Deus, tropeça no peraí. animal. Ai, meu Deus. Ele fica, Cachorro. geralmente ele dorme no pé. Mas é o companheiro do idoso. Não, com certeza. mas- Não É a vou falar para companhia. despejar o cachorro, pelo Não, amor pelo de Deus. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas tomar muito cuidado, Aham. né? Principalmente, às vezes, quando chega a visita, né? Que o cachorro, né, fica Feliz. Às feliz, vezes né? não e aí, ter um animalzinho tão efusivo, talvez um animal mais tranquilo, se né, ele tal. tiver chegado Mas é claro, né? há pouco tempo, né, Ninguém caso. vai falar, pelo amor de Deus, para dar os Aham. cachorros, Ou os tomar mais cachorros cuidado, por aí, né? né? Mas tomar esse cuidado, né? Principalmente
no entrelaçar, É né, fato. do Nossa, eu animal. jamais pensaria nisso, mas faz Eu volto sentido. da academia, eu vou na academia cedinho, né? E na hora que eu tô voltando em casa, tem um senhorzinho que ele tá todo dia. Não tem um que ele não falha com a cachorra. É cachorro, porque é tudo rosa. Ela usa tudo rosa. Com a cachorra dele sentada num ponto de ônibus pra ela ver a rua. Ai, que Que delícia. bonitinho. Eu vou chegar lá, Dia. em nome de Jesus, eu vou chegar lá. E com cachorro lá. e gato. E assim, tem E cuidado. várias outras adaptações, né, Aham. que dá Mas pra ser essas são feita, mas básicas, né? até Você vai mesmo, às vezes a gente observando pensa que- assim, né, a própria mudança da disposição dos móveis, às vezes Verdade. isso Facilita, facilita, né? né? Fios espalhados pela casa, isso prejudica, né? Então, às vezes tem que ter um Totalmente. pouco mais dessa atenção, né? Então, assim, são coisinhas simples, né, que Aham. às vezes a gente consegue É E treinar virando, o né? olhar para e pensar que essa pessoa adaptando esse precisa de ambiente. mais espaço Perfeito. e de um espaço mais seguro para ela, né? Perfeito. E aí, a partir disso, você vai ajustando. Eu só queria reforçar o que você falou, para quem tem condições de ter ali uma assistente inteligente, uma Alexa ou qualquer outra, mesmo que o básico, colocar lá um telefone de emergência, né? Porque às vezes a pessoa ela tem essa autonomia, nunca teve um episódio de queda, mas acontece. Uma- E aí você dá um comando de voz e liga para fulano, ou liga para o 193 ou 191, já é Ajuda fundamental, Hoje em né? dia também, né? Além da Alexa, a gente tem os relógios, né? Os Verdade. smartwatches, né? E tudo mais, que isso também Ajuda a facilita. monitorar. Claro que o idoso, ele não vai... não todos os idosos, né? Então, hoje em dia tem idosos... Tem idoso que é muito pra frente. Muito pra frente, né? Às vezes sabe mais do que muito jovem, né? Enfim. Aham. Mas é justamente isso, né? Às vezes alguém, né? Algum familiar pode programar, né? Colocar o relógio no pulso ali do idoso. Uhum. E às vezes até mesmo, né? Hoje em dia tem relógios que conseguem identificar que o idoso caiu, Uhum. né? Então, assim, bota o contato de emergência ali, né? A gente tem que usar a tecnologia a Tem que nosso usar a favor. tecnologia a nosso favor. né? É, porque senão... E, gente, Eu tenho uma pergunta, Então Adriana. Não vou. Não é pergunta, não. É para fechar, que eu não queria passar o programa, embora o foco sejam os idosos. Isso que eu vou falar agora também pode envolver idosos, mas eu queria aproveitar que você está aqui para comentar as pessoas que já têm um comprometimento de mobilidade intrínseco. Então, pessoas com deficiência, pessoas que ficam acamadas por determinados períodos, também é motivo de alerta para essas questões de queda, né? Com certeza. Na verdade, é até mais, né, um motivo para a gente ficar atento, né, se preocupar, porque até agora a gente estava falando, né, um pouco de prevenção, né, do que pode acontecer e tudo mais. E aí a gente volta lá no começo, né? A partir do momento que aconteceu, né, que o idoso, as pessoas, né, com mobilidade reduzida, né, com deficiência e tudo mais, é justamente isso. Elas vão ter um risco maior de queda, né? Seja por um comprometimento agudo, né, que aconteceu ali no momento, seja por um comprometimento crônico, né? Então, essa mobilidade, ela vai ficar comprometida, né? Então, às vezes, ele vai tentar se movimentar, vai tentar sair da cama, vai tentar fazer alguma coisa que pode ser que ele era capaz de fazer e agora não é mais, né? E aí ele vai se expor a essa queda, né? Então, a atenção que a gente tem que ter para esses pacientes com mobilidade reduzida é até maior, né? Também com os pacientes com deficiência física, né? É até maior do que propriamente para o idoso saudável, né? Então, assim, a gente fala de prevenção, né? Dessa atenção, mas também não esquecendo, né, desses outros pacientes, Esses né, públicos desses outros que públicos precisam que desse precisam desse cuidado constante, constante, né? Por conta justamente dessa mobilidade, né? Então, às vezes ele não vai conseguir ali andar sozinho, até mesmo vai ter uma dificuldade maior de andar com andador, com bengala, né? Então, vai ter que ter essa supervisão constante, né, para esses perfis E como eles de já público. têm a questão da limitação do movimento, ele vai precisar de suportes. E às vezes, por exemplo, essa questão de alguém que carrega e deixa cair, ou né, não aguenta, enfim. Então eles estão mais expostos, é um Com super certeza, fator é um de super risco, fator de né? risco. É um super fator de risco.
Ah, eu adorei. E nós estamos caminhando para a velhice, né? Então, graças a gente, Deus, é o melhor. A outra opção eu não desejo. Nem eu. Eu espero que Eu você quero- também não, né? A gente eu tá quero se envelhecer. preparando. Não, mas olha, eu faço exercício 3 vezes por semana. É eu isso, acho que meu eu vou amor. Não, mas eu acho que eu vou fazer 4. É isso. Eu só acredito vendo. Não, eu acredito, ela tem melhorado quando começamos, há 2 anos atrás, Eu nem sequer fazia ela fazia exercício. exercício físico. Gente. Então, se tem uma coisa que Conexão Saúde faz, é transformar a vida da pessoa. Ai, Tem um dado importante que a gente fala, né, que traz, que o ideal de atividade física é 150 minutos semanais, né? Isso dá aí 30 minutinhos Por durante a dia. semana por dia, né? Muito pouco, né? Claro que você não precisa ir todos os dias, mas vamos supor, às vezes 3 vezes na semana que você vai, que seja 1 hora de atividade, isso acaba já batendo esses 150 O médico minutos. da minha mãe né? fala isso. Fala assim, e eu concordo. O dia tem 7 semanas. Se você faz 3, você tá 7 perdendo pra 4. Nossa. Se você faz 4, você tá ganhando. Ai, É Dudu, isso, é nem isso. lembra, Então, nem assim, lembra. Só, né, espero ter contribuído aí bastante, né, Super. pro Muito. público e tudo mais. Mas é justamente isso. A dica, né, que a gente pode dar é essa. É tentar se manter o mais ativo possível, né? O que te faz bem, né? O que você tem vontade de fazer, seja uma academia, seja um pilates, seja uma yoga, seja uma O que dança, dá prazer, né? o que dá prazer. Fazer exercício não é fácil. Não, pra Vamos ninguém. ser sincera que ninguém gosta. É o tempo. Exceção da É exceção, uma pessoa tempo, apaixonada, mas Ninguém é gosta necessidade. de fazer exercício, né, de certa maneira. Então a gente tem que condicionar o nosso corpo, nossa mente para poder se adequar a essas coisas. E fazer uma coisa que você gosta já é um pouquinho complicado. Opa, fazer uma coisa que não imagina. gosta é Pior ainda. É. Então procure, né, uma atividade que seja Dá prazerosa, né, É. para você ficar mais leve para fazer essas atividades adequadas, Com né, esse certeza. tempo adequado de atividade. E principalmente, né, sempre buscar um profissional capacitado, né, a partir Verdade. do momento que seja necessário, né, Verdade. para auxiliar nessas questões gerais, né, seja de alimentação, seja de adaptação de alimentação, seja na adaptação de exercício físico, né, o fisioterapeuta, o educador físico, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o fonoaudiologista, né? Então é um combo. um combo multiprofissional. Começando, né? Você falou, às vezes pega um pra começar, o geriatra, que você falou que vai ter essa leitura Isso, vai ter essa global. leitura Olha, global. não tô- É uma né? percepção que eu não tinha e a partir das nossas conversas Então, aqui Nossa, eu é muito entendi importante. que é quem vai conseguir, é meio que assim, o planejador Isso. dessa Isso. velhice saudável e autônoma, né? E ele vai te acompanhar, né? Saber todo o remédio que você toma, o que você tem, o que você vai. não tem. E Gente. a gente tem que ser capaz de justamente isso, né? Principalmente, vamos supor, né, a fisioterapia. Então a gente começou ali, né? Identificou algum problema no sentido assim de, pô, tô fazendo aqui, não tá ganhando, não tá indo. Será que às vezes não precisa suplementar, não precisa fazer uma Ajuste. adaptação, algum ajuste, né, alimentar e tudo mais? Nutricional. E aí essas coisas não cabe a mim resolver, Claro. né? Porque às vezes eu vou falar besteira, né? Então cabe ao profissional Nutricionista, adequado para aham. resolver. E aí a gente pode ir também Por isso o redirecionando, trabalho em por isso o conjunto, trabalho né? em conjunto, né? O trabalho multiprofissional é extremamente importante Com certeza. para esse perfil de paciente, né? Uhum. Então essa é a dica. Ah, Felipe, vamos muito terminar. obrigada. Muito Não, obrigada. gente, Adorei. Deixa eu dar um presentinho pra ele. Olha, aqui. que sacolinha Um livro fofa, pra você. delicada. Obrigado, viu? Então abre pra gente. Conta pra A gente o gente que dá que e a tem. gente a espera. gente gosta de Pode ver. abrir. A gente Vamos ver o que temos. Deixa eu ver, eu sou O curiosa. nosso queridinho. Vou Não. dizer, nós estamos no interior de São Paulo, Que São é José o do Rio melhor. Preto. Já vou testar já. Testa. Todo mundo conhece esse álcool gel. Tem que pegar Gente, pressão, é. antes de pandemia e tal, isso aqui já era nos consultórios. Isso aqui já era um frisson, como diz minha mãe, sabe? Por causa do cheirinho, ele é muito gostoso. Muito bom.
E hidrata também, né? Porque às esse vezes você cheiro Não usa deixa alguns... seco, né? Não E deixa esse cheirinho de ressecado. kiwi é maravilhoso. Característico. Que delícia! Então, lindo. eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração, que eu acredito que você ajudou muita família com essas Verdade. informações, Sim. né? E por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Gratidão. É extremamente importante, né? E principalmente falar disso, que é um assunto importantíssimo, né? Que é um assunto que eu gosto de conversar sobre, né? Espero ter... E qualquer dúvida também, né? O pessoal pode mandar mensagem, Vou marcar o arroba né? dele no Instagram, @Conexão Saudicast. Você segue a gente e vê lá o Isso, e Felipe, o qualquer arroba coisa dele. a gente está aí à disposição para tirar dúvidas, né? Fiquem à vontade para Obrigada, entrar em foi contato. muito Eu que Eu agradeço o adorei. convite, gente. Obrigada, Adorei. super tranquilo, sereno, objetivo naquilo que a gente precisa saber. E muita Obrigada. informação, né? Muita informação. Querido, querida, obrigada por ter ficado conosco até aqui. Que alegria. Mais uma vez eu reforço, é uma alegria mesmo ter você conosco. Então, deixa o seu like nesse vídeo. Você sabe que assim a gente chega a mais pessoas e esse é o nosso objetivo. Se inscreve no canal para saber em primeira mão o programa que está saindo fresquinho. Também no Spotify, você segue a gente, deixa as suas estrelinhas. É só isso que a gente pede para você. A gente te entrega de coração o melhor que a gente pode, com qualidade, com confiança, e pede de volta a sua confiança aí também nos apoiando a chegar a cada vez mais pessoas. Então, te esperamos. Até o próximo. Um beijo!